O programa de hoje recebe Luiz Henrique Dalmolin, diretor de inovação da FAMPESC, Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedor Individual de Santa Catarina. O Cidadania está no ar. Olá, estamos começando mais um programa Cidadania. Hoje eu converso com o Luiz Henrique Dalmolin, ele que é o diretor de inovação da FAMPESC. A FAMPESC é a Federação das Associações de Micro e Pequenas Empresas e Empreendedor Individual de Santa Catarina. Vou conversar com ele para saber como é que está o trabalho da FAMPESC diante de toda essa situação. Eles trabalham com empresas, com micro e pequenas empresas, né, com o empreendedorismo no estado de Santa Catarina. Dalmolin, a última vez que conversamos aqui no Cidadania, você era presidente da AMP, né? Agora está na FAMPESC. Por que essa mudança e também já qual a diferença, né, das duas entidades? Muito obrigado pela participação no programa Cidadania. Obrigado a você pelo convite, o espaço que a TV sempre nos dá. Sim, a gente conversou o ano passado, eu fiquei até o dia 31 de dezembro como presidente da AMP, que a AMP é a Associação da Micro e Pequena Empresa de Tubarão e Região. E terminando o nosso mandato, no começo de janeiro, eu recebi um convite da presidente Rose, que se candidatou à presidência da federação e pediu que a gente pudesse participar da diretoria com um cargo de diretor de inovação. Então, primeiro a gente ficou muito feliz, né, pela lembrança do nosso nome, uma responsabilidade muito grande, né, a gente atender as empresas do estado todo, né? Nós temos, diferente de Tubarão, que a gente tem um certo número de associados, e quando você chega na federação, já tem lá 20 mil associados, 15 mil associados, é um número bastante significativo, mas muito aquém ainda do número de empresas que nós temos em Santa Catarina que poderiam atuar nas associações das diversas federações que nós temos aqui no estado. Então, basicamente, a federação ela é o guarda-chuva, ela dá o suporte para as AMPs locais e regionais, com trabalhos específicos aí a nível estadual, tentando trazer para as AMPs locais todo o suporte e necessidade que se precisa, tanto da parte de estrutura das associações, quanto da parte do suporte na área política também, política eu quero falar política empresarial, né, de trabalho de representatividade das empresas nas demandas que nós temos, né? Por exemplo, ano passado nós tivemos uma demanda do núcleo aqui da AMP, do núcleo dos cursos livres, que estavam com uma dificuldade em conversar com o governo do estado e por meio da nossa federação foi conseguida uma agenda com o governador na época, com os deputados, para expor o que o núcleo estava precisando. Então, esse trabalho é que a federação faz e é onde a gente está agora. E basicamente, a minha praia, né, vou trabalhar na parte de inovação para o micro e pequeno empresário, principalmente agora, se reinventar nessa situação aí que a gente vem tendo aí de 2020 e 2021, que foi totalmente diferente para todos. Luiz, a gente sabe, como você falou, né, da situação que a gente vem vivendo desde março do ano passado. Março foi decretada a pandemia, aí depois foi vindo os reflexos, né, em vários setores. No setor econômico não foi diferente, mas como é que se a gente vê que sofre aí grandes empresas, né, como é que está na avaliação de vocês esse momento de pandemia que ainda não acabou, né, uma situação ainda complicada, relacionada às micro e pequenas empresas de Santa Catarina. Muitas sofreram, fecharam, algumas, isso varia muito do setor também, né, de investimento. Como é que está essa situação? Realmente nós tivemos números de fechamentos expressivos, né, ao longo do ano de 2020, mas tivemos muito acréscimo, muita abertura de empresas. Como você mesmo disse, diversos segmentos atuaram, né? Então nós tivemos
na parte de alimentação e na parte de tecnologia, está sobrando vagas, está abrindo empresas e nós temos um crescimento significativo. Já na parte de alimentação mais voltada, por exemplo, para as famílias, restaurantes, a parte de turismo, a gente teve um decréscimo bastante significativo e, inclusive, com desemprego, né? Demissões aí que a gente está acompanhando, que vem acontecendo pelo Estado. No total, em Santa Catarina, os dados da Junta Comercial, nós tivemos o fechamento de 22.053 empresas. E pelo relatório, que é o mapa de empresas, foram 52.644. O que é a diferença da Junta Comercial para o mapa de empresas? O mapa de empresas é um número que comporta todas as empresas, além daquelas registradas na Junta Comercial, aquelas que por algum motivo são registradas na Receita Federal, Receita Estadual, os organismos de controle tributário, de fiscalização, e aí entra MEIs, entra, por exemplo, uma sociedade civil de advogados, ou alguma pessoa que resolve abrir uma empresa no cartório, é registrado no cartório. Então, esse número, ele aborda uma quantidade maior de empresas de fechamento e abertura em função dessa busca, desse rastreamento que é feito pelo governo federal. Dalmolin, você citou alimentação e tecnologia. Como é que esses segmentos fizeram para se manter e até aumentar, né, a demanda e a lucratividade durante esse período? Bom, a tecnologia não precisa nem a gente falar, né? A gente está aí num boom acelerado. Nós estamos falando aqui, eu estou falando do meu escritório, você está falando da televisão. Justamente. Então, todas essas empresas que atuam com tecnologia, de reuniões presenciais, de suporte de tecnologia, de cabeamento, essas empresas elas estão assim numa crescente, foram as que mais cresceram na Bolsa de Valores no mundo inteiro. A parte de alimentação, tanto alimentação animal, pets, quanto alimentação humana, também teve um acréscimo significativo. As pessoas começaram a consumir mais, ficando em casa. Houve realmente talvez o fator de estar buscando, não estar tendo que fazer comida na própria residência nesse período. As pessoas pararam de consumir em restaurantes, em muitos casos, houve um acréscimo. Vários segmentos tiveram um acréscimo significativo de 20%, 30% de aumento no faturamento ao longo desse período. Claro que a gente teve também, em função daí, falando das commodities, por exemplo, a China voltou a crescer, o Brasil ainda, muita gente ainda resolveu exportar em vez de colocar no mercado interno, então aumentou um pouco também o valor, né? E falando um pouco da inflação, aumentou de forma significativa alguns índices, mas a gente continuou exportando agricultura, né? Hoje o Brasil ainda é segurado pelas commodities, lá fora soja, milho, minério de ferro, essas coisas estão muito necessitadas, né? E principalmente agora, assim, a China teve um crescimento significativo em relação aos outros países, e os Estados Unidos agora, após a vacinação que está acontecendo, já começou a crescer. E é o que a gente espera também que aconteça com o nosso país, a partir do momento que a maioria da população estiver vacinada, que a gente consiga resgatar um crescimento da economia e aí dar uma destravada nisso que está precisando todo mundo voltar a crescer. E Santa Catarina dá o exemplo, né? Santa Catarina é o estado que melhor emprega, melhor tem vagas, tem um baixo nível de desemprego e se recupera muito fácil. Ok, estou conversando com Luiz Henrique Dalmolin, diretor de inovação da FAMPESC. Nós vamos fazer um intervalo e voltamos já com o programa Cidadania. Não saia daí.
Estamos de volta com o programa Cidadania. Estou conversando com o Luiz Henrique Dalmolin, diretor de inovação da FAMPESC. Dalmolin, no bloco anterior falávamos do impacto, né, relacionado à pandemia sobre as empresas, as micro e pequenas empresas. Você citou aí alimentação e tecnologia como segmentos que se fortaleceram durante esse período. Esse fortalecimento também tem a ver com a participação da FAMPESC, porque a gente sabe que tem toda essa estrutura de amparo às micro e pequenas empresas e o empreendedor, né, Dalmolin? Com certeza. O fortalecimento, a gente sempre diz que junto a gente é mais forte, né? E o empresariado brasileiro, ele arrisca, né? Ele tem essa coisa de empreender, enxergando uma oportunidade. Mas quando você está associado a uma federação, você consegue fazer o que a gente chama de networking, né, que é a rede de relacionamentos, de forma mais fácil e tentar engajar as pessoas também nos movimentos. A FAMPESC veio trabalhando o ano passado inteiro em cima do famoso lockdown, né, dos fechamentos, de que forma que a gente poderia ter um regramento saudável, funcionando saúde e funcionando as empresas. A gente sempre esteve preocupado também em que o Estado pudesse rodar de forma normal, né? Porque a gente sabe que a gente por si só, se não tiver muita coisa, o Estado por si só ele se governa, ele atua. A gente tem muita venda, tem muita exportação, a gente tem agroindústria no Oeste, a gente tem um monte de lugar. E aí a gente consegue destravar. E a federação serve para isso, né? A gente articular posições, né? Verificar aonde que um segmento pode atuar de forma mais específica, aonde que a gente pode melhorar isso para o conjunto de empresas da região e do Estado. Então a federação atuou bastante, fazendo algumas pautas específicas, né? Relacionadas à saúde, ao Covid e também a esse movimento da abertura e manutenção das empresas abertas, né? A gente tem uma preocupação, sempre teve uma preocupação de destravar o mercado. Eu acho que é importante. O Brasil é diferente de outros países no mundo que tem caixa, que consegue fazer rodar com uma população menor, colocar dinheiro na mão das pessoas e as pessoas ficarem em casa totalmente. O Brasil é diferente, né? Muitos dos nossos negócios, principalmente o microempreendedor, é aquele cara que ele precisa, às vezes, trabalhar para o sustento do mês, né? A gente teve um lockdown no início que muitas empresas não tinham caixa para 2, 3 meses e utilizaram um caixa de forma normal ali durante um período de um mês, mas agora, se houver um travamento, muitas empresas não têm onde buscar recursos, né? Então, o governo federal também é sensível, estadual. A FAMPESC trabalhou também em cima do PRONAMP, que foi um programa que agora virou um programa permanente, que isso é importante para os empresários. Selic mais 6% ao ano, antes era um valor de 1,25%, mas ficou 6% ao ano. Mas tem uma carência de 180 dias, a possibilidade de ter um fundo garantidor do governo federal que ajuda. E ontem nós tivemos também uma grata notícia aí do governador Moisés, que também vai aportar 250 milhões no Estado para as micro e pequenas empresas com carência de 12 meses e 36 meses para pagar, e a empresa, se pagar certinho, não paga o juro. Então, estão ocorrendo algumas situações que a federação vem atuando junto aos governos federais e estadual para tentar colocar crédito na mão do empresário para tentar rodar emprego e manutenção de emprego no Estado. Dalmolin, você falou aí de um fator interessante relacionado a Santa Catarina, né, e dos setores que aqui tem, principalmente não essa, a questão do setor agrícola, né, do agronegócio. Posso dizer que Santa Catarina, durante todo esse período, como você até citou, de uma diferenciação dos outros estados, ela teve mais versatilidade, melhor dizendo, nessa questão de poder manter, por exemplo, o Cine ontem divulgou vagas de emprego, né, no estado.
e algumas empresas, principalmente as pequenas empresas, se renovando, se inovando durante essa situação. Posso dizer que Santa Catarina foi um diferencial nessa questão econômica no Brasil? Sim, para a gente ter uma ideia, o Brasil ele tá trabalhando com um índice de 13,9%, 14% de desemprego no país. E Santa Catarina está com 5,3%. A diferença é enorme. Nosso estado realmente é bastante diferenciado. A gente vem acompanhando essa divulgação de empregos no estado inteiro. As empresas, de alguma forma, elas estão vendo oportunidades no mercado. Para a gente ter uma ideia, vou falar da Murel e vou falar aqui do movimento. Na Murel, por exemplo, nós tivemos uma abertura, né, de empresas bastante significativa. Tubarão, por exemplo, eu falei ali, fecharam 907 empresas em Tubarão, mas abriram 2.615. Então, se a gente fizer um saldo, tem um saldo aí positivo de abertura de empresas, e que se essas empresas deram pelo menos um emprego, nós já recuperamos, né? O saldo final, ano passado, a cidade de Tubarão ficou com menos 23 negativo de saldo. Então, com todo o movimento que foi demitido várias pessoas em março e abril, a gente conseguiu recuperar e no final do ano praticamente empatou entradas de pessoas e saídas. Então, agora em 2021, a gente está vendo realmente, está vendo uma crescente, existe uma movimentação, precisa realmente, como eu falei, vacinar a população para o pessoal ficar mais tranquilo, destravar o setor da saúde, que está precisando ser destravado, e por si só o Estado consegue rodar e crescer e sair da crise de forma rápida. Se a gente começar a ter a vacinação, com certeza o setor de turismo e eventos volta a funcionar, e aí a gente consegue empregar mais gente aí que está, infelizmente, perdendo emprego nesse segmento. Esse segmento é o que mais nos preocupa e a gente fica tentando achar soluções para poder ajudar. Mas é complicado porque vem por decretos e a gente não consegue, às vezes, sabedores também da necessidade do setor hospitalar de saúde, a gente fica achando possibilidades, principalmente para delivery, entrega, alguma coisa na alimentação, mas o evento está sofrendo bastante. Estou conversando com Luiz Henrique Dalmolin, ele que é diretor de inovação da FAMPESC. Vamos fazer mais um intervalo no programa Cidadania e a gente volta já já. Estamos de volta com o programa Cidadania, hoje falando com o diretor de inovação da FAMPESC, Luiz Henrique Dalmolin. Luiz Henrique, especificamente falando agora sobre o trabalho da FAMPESC, no que diz respeito a essa questão de linhas de crédito e também inovação, que é a sua pasta, como é que vai ficar isso para 2021? Bom, a gente continua trabalhando, né, a possibilidade de alguns governos municipais estão fazendo também abertura, projetos, né, de abertura de financiamento para MEIs, microempreendedores individuais ou para microempresas em algumas cidades de Santa Catarina. Existem alguns movimentos para isso. A gente continua pedindo e trabalhando em cima do Banco do Estado e do Banco de Desenvolvimento, BRDE e o BADESC, para abrir novas linhas de crédito, possibilidade de eliminar algumas garantias que têm que ser dadas nos projetos. Esse projeto de ontem do governador Moisés é bastante significativo para todos nós. E, em função disso, abre um espectro aí do novo tipo de negócio dos últimos anos, que é voltado para a inovação. Para o microempresário, para o microempreendedor, ele necessita se renovar, principalmente com essas situações que acontecem. Então, às vezes a inovação para uma pequena empresa não é algo totalmente radical, revolucionário,
Às vezes uma possibilidade de abertura de um mercado novo, às vezes a possibilidade de fazer uma parceria com tecnologia, agregar uma tecnologia no seu produto. Então são situações que às vezes são simples, mas que às vezes o empresário não consegue perceber porque não tem acesso à informação. Especificamente na nossa região, nós temos aí, vamos ter agora a inauguração do Centro de Inovação logo. Então nós vamos ter ali um agregado de empresas que vai trazer para a região como um todo a possibilidade de pesquisa, a possibilidade de implementação de novas tecnologias, trazer uma capacidade intelectual de trabalho muito forte, porque esse pessoal que trabalha, a gente pensa num centro de inovação voltado para a área de saúde, para os demais setores. Então a gente vai trazer pessoas que trabalham com tecnologia de ponta, que tem uma renda per capita maior, né, salarial, e isso agrega para a cidade, para a região, e a gente consegue ter uma estrutura que não polui, uma estrutura que consegue agregar várias empresas com vários funcionários num espaço relativamente pequeno, ao invés de criarmos grandes parques industriais. Então, acho que para a região é importante trabalhar cada vez mais os conceitos de inovação, trazendo para as empresas novas construções, porque quem não se readequar aí para os próximos anos com essa tecnologia que está muito forte, mudando a cada dia, implementar, por exemplo, uma inovação muito fácil que é feita. Algumas empresas estão entrando em marketplaces, que são locais de venda de forma comum, né? A gente vê, por exemplo, grandes marcas, magazines, grandes empresas com um local vendendo de tudo, desde de pneu até alfinete. E claro que eles não produzem isso. Então, para um pequeno empresário conseguir entrar num espaço como esse e vender para todo o Brasil, é uma inovação. Então, a gente tem que pensar, trabalhar coisas simples, não adianta a gente criar muita revolução. A gente tem que pegar o empresário e colocar que ele consiga trabalhar de forma simples com aquilo que ele tem, melhorando o produto dele e agregando valor naquilo que ele vende, naquilo que ele trabalha, no serviço que ele presta. Dalmolin, pode-se dizer que a pandemia, né, de certa forma, ajudou a fortalecer principalmente o setor das micro e pequenas empresas e do empreendedor individual, justamente por essa possibilidade de se trabalhar junto com a tecnologia, com menos pessoas, enfim, porque daí caracteriza muito bem essa questão da pequena empresa, né, do microempreendedor? Eu acho que ajudar é uma palavra que talvez não fosse a mais adequada no momento. Eu acho que ela forçou uma movimentação para descobrir novas oportunidades dentro de um mercado que às vezes não estava sendo olhado, né? A pessoa começou a visualizar que hoje, por exemplo, você está vendo uma migração de pessoas de cidade grande para o interior. O mercado de imóveis, por exemplo, de residenciais e terrenos aumentou 220%. As pessoas querendo sair de apartamentos e indo para casas. Então, existe uma movimentação como um todo para tentar melhorar uma qualidade de vida, adequar um trabalho home office, né, que muita gente está podendo... Hoje tem gente trabalhando em Tubarão, mas trabalha numa empresa de São Paulo. Né? As faculdades, a educação vai trabalhar com talvez um modelo híbrido no futuro. Então a gente tem que pensar nesse movimento. E o microempreendedor, o empresário de micro e pequena empresa, ele também tem que fazer essa adequação, né? Hoje nós podemos fazer pagamentos aí com o Pix, que chegou agora de forma muito rápida, consultas de clientes, possibilidades de formalizar vendas para vários segmentos. Tem que achar os canais, né? A gente tem possibilidades, por exemplo, de trabalhar em licitações. As pequenas empresas às vezes não buscam um mercado que é grande de licitações no Brasil. Então, eu acho que é por aí. Eu acho que o empreendedor ele começou a se reinventar, tendo que de uma possível crise tirar aí um ensinamento positivo para a empresa dele. É uma situação que provavelmente não volta mais, né, Dalmolin? Eu acho que agora, daqui para frente, realmente é reinventando e se adequando, né? Não tem. Eu acho que esse movimento não teve mais. Ele foi um movimento mundial. Se você pegar essa juventude que está aí
vindo da oitava, nono ano, primeiro, segundo, eles já estão acostumando a estudar, por exemplo, já estão vendo os pais trabalhar em casa, eles estão achando isso normal, né? A inteligência artificial está entrando demais, por exemplo, nos segmentos das empresas, então é um movimento que também não foge mais. Hoje a gente recebe telefonemas de bancos, de empresas, que é totalmente uma inteligência artificial que está fazendo lá, e você responde e é direcionado para um atendente. Então, esses movimentos, sim, são movimentos que nós temos que visualizar e trabalhar com indicadores, né? As empresas hoje, elas precisam ter informação, ter indicadores possíveis para tentar visualizar e fazer as correções necessárias para o desenvolvimento. Eu acho que ser pequeno não quer dizer que tem que ser desorganizado. Estamos aí no mês de março de 2021 e com essa questão da pandemia ainda, claro que agora, né, com essa tomada aí da vacinação, não é? Que deve melhorar a cada dia, qual é a perspectiva, né, a expectativa da FAMPESC relacionada a esse ano de 2021, principalmente para o setor que vocês dão suporte, trabalham, que é a micro e pequenas empresas e o empreendedor individual? A nossa ideia é de crescimento, né? A gente vem uns anos aí basicamente parado, estagnado, aí teve um crescimento, sim, teve movimento, mas a gente precisa botar os projetos que estavam parados ao longo do tempo para fora, né? Porque a empresa chega num determinado momento que ela começa a vender muito e ela tem que ampliar, ela tem que achar novas possibilidades. Então, assim, acontecendo a vacinação, a população vai ficar mais tranquila, vai poder ir para a rua. Aí nós vamos ter uma perspectiva nossa é que o Brasil consiga melhorar um pouco, né? O crescimento não vai ser aquele crescimento que todo mundo espera, mas Santa Catarina vai puxar isso. Então a gente precisa estar preparado, né, para esses movimentos que vão acontecer, porque saindo a pandemia, vamos ter que readequar muita coisa no país, né? Tem muita coisa que está, muitas reformas que não aconteceram. Essas reformas, infelizmente, há muitos anos não vêm acontecendo e de alguma forma, e aí falo de governos estaduais, governos federais e até municipais, eles, principalmente no federal, a gente vai ter que fazer uma forma de desinchar o volume da máquina, né? A máquina está muito pesada para o Brasil paga muito imposto. Você falou que nós estamos entrando praticamente no final de mês de março para mês de abril e temos lá o mês de maio ainda para pagar, né? Nós trabalhamos 5 meses do ano para pagar os impostos. Então nós temos que destravar um pouco isso, fazer as reformas fiscais. A gente tem que fazer uma reforma administrativa urgente no país, porque senão todo mundo está trabalhando e o custo do Brasil fica muito alto. Eu conversei com o Luiz Henrique Dalmolin, diretor de inovação da FAMPESC. Dalmolin, mais uma vez, muito obrigado pela participação com essas informações aí importantes relacionadas ao setor da micro e pequena empresa e do empreendedor individual. Muito obrigado pela participação aqui no programa Cidadania. Eu que agradeço novamente, um abraço para todos e vamos trabalhar. Nós precisamos, o Brasil precisa trabalhar e Santa Catarina também. Um abraço e obrigado. Mais uma vez, muito obrigado. Eu conversei então com o Luiz Henrique Dalmolin, diretor de inovação da FAMPESC. O Cidadania fica por aqui. Agradeço a sua companhia, um forte abraço e até a próxima oportunidade.